Olá, boa noite. Eu sou Augusto Monteiro, Rádio Matosinhos Online, e estamos no programa que eu penso que os ouvintes já o conhecem. Sabem? Sabem, sim, senhora. Programa Gosto de Mim, durante 45 minutos, e nos outros 45 minutos existe uma entrevista que também já a conhecem. Saber de Ti. Muito bem. Recebi uma série de contactos via redes sociais, nomeadamente referindo-se ao anterior programa, porque as coisas não correram lá muitíssimo bem, e isso deve-se a mim, única e exclusivamente a mim, e os ouvintes pediram-me para fazer um refreshzinho, para dizer mais alguma coisa daquilo que se tinha passado no anterior programa, uma vez que não tinham ouvido tudo, porque houve paragens na rádio, que realmente eu peço desculpa por isso. Já tive a oportunidade também de o fazer nas redes sociais. São coisas que acontecem, são programas informáticos e só não acontece a quem realmente não lhes mexe. Na altura eu expliquei-vos que este programa era dividido em duas partes. A primeira parte, espiritualidade, mas uma espiritualidade simples, de aprender, nada de complicar. Um caminho que nós temos que percorrer passo a passo, com direção àquilo que nós todos pretendemos, que é a felicidade. Nós aspiramos à saúde, aspiramos a um bom trabalho, aspiramos a ter dinheiro, aspiramos a ter uma boa casa, e por vezes esquecemos que aspiramos também a ser felizes. E ser felizes não é só ter esses bens todos materiais. Ser felizes implica muitas e muitas vezes, se não a maioria delas, temos que mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar no mundo, aquilo que nos ensinaram em pequeninos e que por vezes, e vocês vão ver, acompanhando todos os programas, nós vamos ser muito lentos, porque são passos que nós temos que dar devagarinho. Vocês vão ver que as coisas se tornam fáceis, mas que quem lida com computadores sabe que às vezes nós temos que formatar um computador porque tem lá coisas a mais, porque tem vírus. Assim acontece com a nossa mente. E nós vamos ter que, pouco a pouco, formatar a nossa mente e pôr lá ideias diferentes, pôr lá conceitos diferentes, atividades diferentes, maneiras de ver diferentes, saber encarar os nossos problemas, saber encarar os nossos dissabores, afastar o stress. Há um stress que é saudável e esse faz parte da nossa adrenalina. Afastar os pensamentos negativos. Tudo isso faz parte da nossa aprendizagem relativamente à parte espiritual. E é isso precisamente que eu pretendo com este programa transmitir-vos, muito lentamente. Na altura, nós também falámos que queremos que a nossa espiritualidade esteja assente em bases muito sólidas. Dissemos que não íamos começar pelo telhado, mas sim por umas fundações. Fundações que se querem à prova de míssil, à prova de um furacão, de um vulcão, de um tsunami. Temos que estar hirtos nessa situação e temos que ter as nossas convicções tão certas, tão corretas, que não há nada que nos possa abalar. É isso que nós temos que fazer. E começámos na altura também por dizer, antes quero-vos informar que a situação de me pedirem para fazer repetições vai surgir ao longo dos meses em que nós tivermos este programa. Porque a espiritualidade é fácil de aprender, mas é difícil de pôr em prática, porque nós temos que ter muita humildade e temos que
saber jogar connosco, e há muitas coisas que nós iremos aprender. Eu vou-vos começar pelo princípio, temos que começar pelo princípio, porque se vos disser já que vocês são felizes, isso não acontece. Não podemos começar por aí, não podemos começar por esses conceitos, mas sim por aqueles que são os pequeninos, aquilo que nós aprendemos no 1 mais 1 mais 1 mais 1. Na altura eu disse-vos que a nossa vida diária é o nosso caminho. Se bem se lembram, não sei se essa parte foi para o ar ou não, mas nós temos um caminho traçado, cada um de nós. Isto de destino ou futuro que nos está condicionado e que se diz muitas vezes o futuro a Deus pertence. Comecem, por favor, a pensar comigo. Não será muito trabalho para Deus? Pertencer tudo a Deus? Deus que é nosso Pai? Então, e nós estamos sentados num sofá de perna cruzada e à espera que Deus decida o nosso futuro? Acham assim que isto é muito, muito, muito viável? Não. Não, meus queridos ouvintes. O futuro pertence-nos a nós, porque nós é que o fazemos diariamente. Hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Nós fazemos o nosso futuro. Nós vamos saldando os nossos karmas. Falaremos nisto mais tarde. Vamos fazendo o que a nossa consciência diz e o que nós vamos aprendendo de bem, porque aqui também vai entrar uma coisa que nós também iremos aprender, que é a lei do retorno, que é inflexível, e nós com calma vamos fazendo o nosso caminho. Falei-vos numa autoestrada, uma autoestrada que se quer limpa, onde todos nós queremos caminhar. E falei-vos também numa coisa que é importante para o nosso futuro, que é o livre-arbítrio. Nós não temos connosco os nossos guias espirituais, os nossos anjos, os nossos mestres. Se nós enveredarmos por uma estrada de pedregulhos, com lama, nós não temos ninguém, e eles não nos vão dizer sai daí, não é esse o teu caminho. Não, não vão. Nós é que temos conscientemente que saber que não é esse realmente o nosso caminho. E este é o nosso livre-arbítrio, porque é aquilo que cada um de nós faz de per si. É o seu livre-arbítrio. Temos ao lado uma outra estrada limpa que nós devemos seguir. Portanto, é evidente que nós, ao falar em futuro, temos que pensar que nós é que o fazemos. Repito, porque nunca mais, não será nunca de deixar de repetir, porque são coisas que nós temos que interiorizar e interiorizar muitíssimo bem. O futuro pertence-nos a nós, pertence aos nossos atos, pertence às nossas virtudes, pertence-nos integralmente. Essa responsabilidade é nossa. Não a ponham perante Deus. É nossa, unicamente nossa. Falamos também que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. E não acontece por acaso, e isto está ao cuidado de Deus, porque cá está o nosso livre-arbítrio, cá está o nosso futuro, cá está aquilo que nós escolhemos. E o que nós escolhemos não acontece por acaso. Se nós plantarmos negativo, vamos escolher negativo, não é por acaso. Se for positivo, vai ser positivo. E nós vamos aprender ao longo destes nossos convívios como é que nós podemos realmente interiorizar estas situações, como é que nós podemos, deixem-me dizer, dar a volta àquilo que nós aprendemos uma vida inteira, aquilo que nos foi ensinado, mas que realmente os conceitos mais importantes para nós, aqueles que nos
que nos fazem caminhar e que nos dão a felicidade, esses foram ditos que não foram bem explicados e foram ditos que seriam talvez simples. E atingir esse estado de alma não é simples, porque há muito a mudar em nós. E mais tarde, hoje ainda vamos falar que mexer em nós é muito complicado. Muito complicado. Eu queria oferecer-vos já, enquanto pensam nestas situações, depois destes caminhos, depois deste futuro, depois deste livre-arbítrio, depois de nada acontecer por acaso, depois das explicações que foram dadas, e há uma coisa que eu vos quero pedir. Não acreditem naquilo que eu vos digo. Não. Por favor, pensem. Pensem primeiro. E ao pensar, digam: o Augusto Monteiro não tem razão, eu não ouço mais o programa. Ou o Augusto Monteiro até tem razão. Isto faz sentido, tem lógica e nós vamos continuar a ouvir. Para vocês, para os meus queridos ouvintes, o meu regaço cheinho de rosas para vós. Afinal, eu não vos dei só as rosas brancas. Antes ofereci-vos também o João Pedro Paes, Ninguém é de Ninguém. É uma música que também escolhi para o programa de hoje, por erro entrou antes. De qualquer maneira, penso que vocês receberam as rosas, não? Eram lindas. Podem crer que foram dadas com todo o meu amor. O Ninguém é de Ninguém depois também irá entrar, porque há uma parte da lição de hoje, da lição, digamos assim, da conversa de hoje, que nós temos que interiorizar isso. Vamos continuar com a nossa espiritualidade, falando um pouco da nossa fé. A nossa fé, aquilo que Deus nos diz na Bíblia, na nossa Igreja Católica, que move montanhas. A Igreja Católica, a Igreja Adventista, a Igreja Protestante, todas as igrejas que estão pelo mundo, todas as religiões, são Deus. Tudo. O que nos salva sempre é o nosso caminho e a nossa fé. Nós temos a nossa crença e temos a fé na nossa crença. Os hindus têm a fé na crença deles, e não é por isso, ou por não ser assim, que não serão salvos. Interessa é realmente ter fé, mas esta fé de nós irmos a um templo, orarmos, mas não estarmos concentrados, estarmos talvez a olhar para um vestido que está ao lado, ou não estarmos bem cientes do que estamos a fazer num templo, um templo de Deus onde nós temos que ter todo o respeito. Estamos com aquelas orações normais que nós fazemos, mas sem a devida concentração, e essas orações não vão passar do teto do templo, porque exige muito mais. Nós temos que ter uma fé concisa e nessas alturas temos que falar com Deus. Temos que falar com Deus como um amigo. E isso devemos fazê-lo quer na igreja, quer fora da igreja, em qualquer sítio. É o nosso melhor amigo. É Ele. A questão de fé, teríamos que só nesta parte dedicar muito para realmente entendermos esta situação, mas isto é algo que nós temos que construir também em nós. Fé e confiança. Confiança em Deus. Muito bem. O aprender a espiritualidade, como eu já vos disse, mas vou repetir, não é difícil. Pô-la em prática vai ser difícil, mas não vai ser impossível, porque os nossos trabalhos não são fáceis, a nossa vida não é fácil, tudo é difícil, mas nós lutamos por essas coisas. Lutamos para conseguir.
Então por que não lutar para conseguir uma boa espiritualidade e uma boa e única felicidade? Porque isso não há dinheiro nenhum que pague. Quantas fortunas se dariam para as pessoas serem felizes? Mas é que nós não adormecemos hoje amargurados, tristes, e amanhã acordamos felizes. Isso é impossível. Há tanta coisa que temos que mudar em nós para que isso aconteça. E é isso que nós vamos fazer. Temos que ter aquela qualidade humana que faz os verdadeiros homens com H grande, e eu quando me refiro a homens refiro-me também às mulheres, como é evidente, que é a humildade. Temos que ter humildade para aceitar, humildade para modificar e humildade para termos este caminho correto. É muito difícil, e ainda agora afloramos isto, porque a espiritualidade começa em nós. Nós, eu, vocês, todos nós. É dentro do nosso corpo. Já pensaram alguma vez que o nosso corpo é um templo de Deus? Pensem bem comigo. Deus habita aqui. Nós somos seres únicos. Não há ninguém igual a mim, nem ninguém igual a cada um de vocês. Já repararam nesta responsabilidade que nós temos por ser únicos? Vamos, antes de avançarmos um pouquinho mais, solidificar um pouco esta situação de somos nós que temos que mudar, somos nós que temos que deixar de julgar. Aprenderemos isto noutras situações, mais à frente, que temos que deixar de criticar, que temos que olhar para os nossos problemas e pensar, meu Deus, este problema foi-me dado por quê? Também mais tarde saberemos isso. Se formos juntar os conceitos todos de uma só vez, dificilmente nós atingiremos e vamos perceber aquilo que realmente não foi ensinado. Repito que não é difícil, mas obriga a muitas mudanças. E vamos ter calma, vamos ter isso em atenção. Há uma coisa que eu costumo dizer, e todos vocês me concordam, se eu vos perguntar a todos se amam Deus, todos me vão responder que sim, que amamos Deus. Então, já viram a responsabilidade, o que é amar Deus? E daqui a bocadinho, depois de outra música, vamos um bocadinho mais fundo neste amar Deus. Mas já viram o que é esta responsabilidade de amarmos Deus e sermos únicos e respondermos por aquilo que fazemos? Respondemos pela nossa vida, pelos nossos atos, pelos nossos carinhos, pelos nossos amores. Somos únicos e isso é uma responsabilidade muito grande. Mas também eu refiro sempre que não se esqueçam que responsabilidade também é o nosso trabalho. Responsabilidade também é nós pegarmos num carro para conduzir e termos cuidados. Tudo é responsabilidade. Mas não há nenhuma responsabilidade das que nós conhecemos e que falamos que seja tão útil como esta responsabilidade deste caminho que nos levará à felicidade. Deste caminho que nos levará a que a nossa autoestima esteja no topo da nossa cabeça. Não é o nosso ego. Também falaremos disto mais tarde. O ego destrói-nos. O ego é mau, é negativo. Nós precisamos da nossa autoestima. Não vos digo mais coisas sobre isto porque iríamos confundir. Vamos pôr uma música que nos diz só entre mim e eu. É isto que eu quero que vocês pensem. Nós temos que fazer uma introspeção, porque para entrarmos dentro de nós só o podemos fazer nesses modos, fazendo uma introspeção e sabendo o que está bem ou o que não está bem com a nossa humildade. Só entre mim e eu. Como repararam, houve também uns pequenos lapsos, mas
relevem. São coisas que acontecem. Augusto Monteiro, Rádio Matosinhos Online, programa Gosto de Ti, Rádio Matosinhos para todo o mundo. Vamos continuar com o nosso convívio, com a nossa conversa, e vamos entrar então um pouquinho, já que falámos em algumas coisas, em alguns conceitos, e vamos falar num conceito que é muito habitual dizer-se. É muito habitual pensar-se, ou dizer-se, ou perguntar-se a alguém: o que é que tu fazes pelas outras pessoas? E é muito comum a resposta ser: eu faço muito, eu dou, eu faço festas de solidariedade, eu concedo, eu dou dinheiro, eu faço doações, eu tenho uma fundação. Muito bem. Imaginem que nós teríamos partido desta vida e estávamos na presença dos nossos mestres e nos estavam a fazer esta pergunta, e depois surgia uma pergunta: e por ti, o que é que tu fizeste? Isto vem de acordo com o nós, e não precisamos de partir para que isso suceda. Eu posso vos perguntar: e por ti, o que é que tu fizeste? Nós temos aquela responsabilidade de ser únicos, mas agora vamos um bocadinho mais fundo nessa responsabilidade. Reparem, nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, não foi isto que aprendemos, e é esta a verdade. Nós somos filhos dos nossos pais. Temos o quê dos nossos pais? Os genes dos pais. Temos o feitio da mãe, temos o mau gosto do pai, temos a maneira de andar da mãe, temos uma maneira de refilar do pai, temos qualquer coisa, relativamente muitas coisas dos nossos pais, temos os genes deles, mas nós não deixamos de ser filhos de Deus. Então o que é que nós temos de Deus? Meus amigos, temos uma essência divina. E isto é muito importante. É muito importante nós pensarmos que se temos uma essência divina, o que é que nós somos? Esta palavra parece um bocado forte, mas é a conclusão. Somos deuses em potência. Somos deuses. Nós somos filhos de Deus, temos uma essência divina. Somos deuses. A nossa responsabilidade, aumenta a cada segundo. Tudo aquilo que nós fazemos aumenta. Porque nós somos únicos, somos filhos de Deus, somos Deus em potência. Hoje em dia, muito se fala, e quase já toda a gente não contesta, a reencarnação. No entanto, sem falar e sem aprofundar qual é a minha ideia acerca da reencarnação, sem ainda chegarmos a esse ponto, eu poderei dizer-vos que a nossa passagem pela Terra, tudo isto é indicado pela lógica, pelo normal, tem a ver com uma aprendizagem. Ou seja, e nós viremos cá. Eu já disse o que é que penso, então. Nós viremos cá as vezes que forem necessárias, até sermos puros, até sermos imaculados. E nessa altura já não precisamos de vir cá mais. Nessa altura somos mestres, somos guias espirituais, somos mestres ascensionados, somos o que Deus quiser. Mas o que é certo é que é aqui, nesta terra, que nós passamos as nossas amarguras e que nós vamos tendo que nos equilibrar. E se não saudarmos aqueles karmas que nós falámos há pouco, em termos gerais, um karma é algo que nós temos por que passar, porque é a tal lei do retorno, alguma coisa que fizemos e vamos ter que corrigir. Há karmas bons, há karmas maus. E se nós não saudarmos
todos esses karmas, acontece que não podemos ascender. Não podemos esperar aquilo que nós esperamos. E voltamos cá outra vez. Só quando tivermos realmente a nossa vida, a nossa maneira de estar limpa, impecável, é que nós não viremos mais à Terra. Este é o caminho, este é o nosso percurso. Se amamos Deus, damos tudo por Deus. Se amamos Deus, temos amor no nosso coração. Temos que o dar. Não podemos amar Deus e julgar as pessoas. Ou será que Deus julga alguém? Não. Isso não é possível. Isso não acontece. São 21h38. Vamos dar só uma pequena passagem em todas estas situações, muito rápido, para depois começarmos com a entrevista que eu, à minha frente, já tenho aqui uma cara linda, ansiosa, diz que não está nervosa, pensei que estivesse até, mas não está, e nós daqui a bocado vamos à conversa com ela. Não esqueçam então de tudo o que se passou aqui, ou seja, os nossos caminhos, a nossa vida diária, o nosso destino, feito por nós, o livre-arbítrio que nos permite fazer aquilo que nós queremos, mas como vocês viram já mais lá para o fundo, é uma responsabilidade muito grande. O facto de nada, absolutamente nada acontecer por acaso, a fé que nós temos que ter. Tudo isto, reparem, tudo isto é a caminho da nossa felicidade, é caminho daquilo que nós mais queremos. O facto de sermos nós a interiorizarmos. Também falamos nisso. Nós temos que, às vezes temos aquelas conversas com o nosso travesseiro, que chamamos de conversas de consciência. Era bom que o fizéssemos. Se nós fôssemos orientais, tínhamos aprendido a meditar aos 4 anos de idade. Mas nós aqui no Ocidente realmente levamos uma vida inteira e não sabemos o que é uma meditação, que é algo que faz tão bem à mente e que nos alivia tanto. Mas pronto, é a nossa cultura. Falamos também na nossa unicidade, nós únicos. E falamos que somos filhos de Deus e que, como filhos de Deus, somos deuses. Então aqui há já alguma coisa que nós podemos pensar. Se eu sou único e se eu sou Deus em potência, é o meu futuro, as vezes que eu cá tiver que vir, é ser Deus, por que tanta ansiedade? Porquê? Porquê é que não começamos a portar-nos como deuses que somos? E por aí adiante nós vamos falando sobre isto, mas acho que com estes conceitos que nós vamos colocando nas nossas fundações, com certeza que vamos chegar lá, vamos todos perceber, e eu espero sempre os vossos comentários. Já sabem qual é o meu Face da rádio. Gosto de mim, Rádio Matosinhos Online, ou o Face também particular, ou o e-mail que está na rádio. Por favor, contactem durante a semana, digam alguma coisa, eu responderei. Se não tiver tempo de responder, falo-ei no programa seguinte. Mas isto exige um diálogo, e este diálogo tem que ser sempre entre nós, um diálogo profícuo. E pronto, meus amigos, desta vez não vos quero amassar mais, porque a última coisa que eu quero é que estes temas
sejam difíceis e sejam maçudos e vocês me considerem, desculpem o termo, um chato. E eu não sou. Juro que não sou. Só quero que vocês cimentem bastante estes princípios e a minha felicidade vai passar também por vocês. Porque quanto mais sentir que os meus ouvintes, que os ouvintes da rádio, quanto mais sentir que todos nós vos podemos ajudar, mais felizes nós estamos todos. Vamos, como vos disse, ter aqui uma conversa. Saber de ti é o nosso tema sempre. E antes da conversa que eu vou ter com a Fernanda Gomes, eu gosto sempre de oferecer uma música. E eu vou oferecer uma música à Fernanda Gomes. Depois, claro que vocês usufruem também dela. É isso mesmo. Esta música foi inteiramente oferecida aqui à convidada, à Fernanda Gomes. E também a vós, como é evidente, Seita de cor, eu sei que ela gosta muito do Paulo Gonzo e eu tinha mesmo isto preparadinho para ela. Muito obrigada. Fernanda Gomes, muito obrigado. Foi um prazer imenso, é um prazer imenso ter-te aqui. Não foi fácil conseguir-te convencer. Eu agradeço. Pois, mas muito obrigado, porque estou muito contente, a própria rádio está muito contente, estamos muito felizes por tu estares aqui, porque é muito bom, tu és uma energia boa, e vamos conversar os dois. Penso que tu também estás contente por estar aqui. Sim, claro que sim, claro. Fernanda Gomes, tu no teu Face vais escrevendo umas crónicas que uns apontamentos, como queiras, que nós adoramos, andamos todos atrás delas. Consegues colocar na tua escrita também um pouco de humor muito, muito acutilante, muito bonito. Eu já te disse várias vezes que é interessante. Quando é que tu começaste a sentir este gosto pela escrita? Como é que isto começou a surgir? Eu sempre gostei. Agora, não havia era muito o sítio, não é? Eu tenho noção que não sou escritora, portanto não me punha a escrever um livro. E quando apareceu o Facebook, eu descobri o Facebook, eu pensei, olha, isto é fixe, isto vai dar. Não, mas tu podes escrever um livro à vontade, não digas que não, porque podes. Podes, porque eu convido as pessoas que não conhecem a Fernanda Gomes ou que não conhecem mesmo o seu Face, que lhe peçam amizade e que vão ver aquelas escritas que ela tem do seu dia-a-dia, porque são deliciosas, muito deliciosas. Fernanda, diz-me a mim, diz aos ouvintes, diz a todos os nossos colegas, quem é a Fernanda Gomes? A Fernanda Gomes é esta, sabes? É a Fernanda com 54 anos, agente de execução, mãe, amiga, uma mulher banal. Não tenho nada assim de especial para me definir ou que eu possa dizer. Tens uma simpatia enorme? Sim, mas eu... Tens muitos amigos? Tenho. Graças a Deus? Tenho, graças a Deus tenho. Todos falam muito bem de ti? Porque eles são todos ótimos. Essa é a grande sorte que eu tenho na vida. É ter amigos ótimos. Pois. E realmente é encantador porque vê-se no teu Face, vê-se nas coisas e nas opiniões que falam de ti, que realmente as pessoas gostam de ti. E penso que tu, neste absorveste totalmente esta nossa primeira parte do programa do Sim. Gosto de Mim. E penso que tu já tens muito disto em ti. Terás que ter muito daquilo que nós falámos em ti, porque tens atitudes muito bonitas. Eu sei que tu
és uma pessoa que te interiorizas muito. Porquê é que eu presumo isto? Porque tu levantas-te muito cedo, segundo tu dizes, e acredito, é pleno, levantas-te às 6 da manhã. 6h30, 7h. 6h30. Coisa, sim. O teu escritório abre às 9 horas. Sim, mas às O que 9 é horas que tu já... fazes até... Explica-nos se estás contigo, além de ires ao café que tu gostas, além de ires buscar o pão que tu gostas, tens tempo, tu estás contigo, tu ainda tens umas boas horas antes de começar a trabalhar. Sim, não tenho muito boas horas porque começo cedo. Eu normalmente saio para fora e saio cedo. Mas preciso ter ali pelo menos meia horita sozinha. Sou eu e sou eu. Para pois. ter as ideias um bocadinho em ordem. Portanto, levanto-me e ando ali com alguma calma, eu e o Fred, a cumprirmos os nossos rituais matinais. E que passa exatamente por isso, por estar um bocadinho sozinha. Eu acho que me lembro de quase toda a gente quando acordo. É sim. Lembro das pessoas, lembro de qualquer história, lembro de qualquer coisa. Portanto, preciso daquele bocadinho sozinha para estar a lembrar-me delas, porque se aparece alguém e interrompe-me, eu fico muito, muito aborrecida. Portanto, preciso daquela... Aquela altura é tua só? É minha, só minha. É tua. Preciso daquele bocadinho. Fecha-la só para ti? Sim. É uma redoma tua? Sim. E não permites a entrada de ninguém? Não gosto. Sim. Aliás, acabo por me levantar mais cedo exatamente para evitar ter que estar a falar com as pessoas, porque obviamente que as pessoas levantam-se, é bom dia, olá, dormiste bem, queres um pequeno almoço, não queres? Pois. Então eu procuro estar sozinha, por isso é que ponho o pé mais cedo. E gosto imenso. É a tal interiorização que nós Sim. falámos há pouco, que nós temos que o fazer. Sim. E nessas alturas fazes também exames de consciência? Quando te lembras das pessoas? Muito honestamente, há uns anos o meu filho ofereceu-me um livro sobre Sócrates e falava lá em algo que eu já tinha lido, que todos nós à noite, antes de dormir, devíamos fazer um exame de consciência. No travesseiro? Sim. E eu comecei a fazer, mas dói que não é brincadeira, porque se estivermos a ser honestos connosco, ali à noite, a pensar em tudo aquilo que fizemos durante o dia e que poderíamos ter feito de outra maneira, percebemos que afinal não somos tão bonzinhos quanto isso. Não é? E é um processo muito doloroso. Confesso que não consigo fazê-lo diariamente porque me dói. Então, Fernanda, tu estás a compreender aquela parte, a nossa primeira parte, que não é nada fácil nós interiorizarmos e nós sabermos que o que fizemos bem, o que não fizemos bem, e tentar que no dia seguinte não façamos aquilo, pelo menos não possamos repetir o que fizemos de mal. Sim, isso é um processo tão doloroso que doloroso. Andamos sempre apressados a julgar os outros, que é para não termos que nos julgar a nós, que isso é que é uma chatice, não é? Mas isto não quer dizer aos nossos ouvintes que por ser doloroso não o tenhamos que fazer. Vamos ter que o fazer, obviamente, para crescermos. Mas de manhã é mais fácil, então? De manhã está a começar, lembro-me dos amigos, lembro disto, lembro daquilo e pronto. Mas durante o dia há sempre ali um bocadinho que eu preciso de 5 a 10 minutos. Aliás, eu sou uma regular praticante de yoga e desde que me apoio no pé não vou. Mas eu vou ao yoga essencialmente para ter aquele bocadinho de meditação. Meditas, exatamente. De ninguém falar e de eu me tentar encontrar. Para isso, essencialmente. Exatamente. Fernanda, vamos recuar um bocadinho no tempo e vamos pensar, tu tens infâncias, quando é que tu te lembras? Lembras dos teus 2 aninhos, dos 3 aninhos, de quando é que tu te lembras? Eu acho que a memória mais antiga que tenho foi no dia em que nasceu a minha irmã. Com que idade é que tu tinhas? 5, 6. 5, 6 anos? Sim, lembro-me de fazer 6. E lembro-me de eu ir à casa dos meus pais com a minha avó. Eu tinha ido para casa com a minha avó, para a minha mãe, para o hospital. Eu lembro-me de estar lá em casa, tinha de buscar roupa minha, qualquer coisa, e do meu pai chegar a dizer que já tinha nascido, que era uma menina. E eu lembro de vir bater à porta da minha vizinha e dizer, já tenho uma irmã. Lembras-te dessa alegria? Lembro, muito bem. Consegues visioná-la toda? Sim, perfeitamente. Consigo ver-me a dançar e tudo ali, toda contente. Sim, porque foi mesmo um dia muito, muito marcante. Acho que é a memória mais antiga. Não tiveste ciúmes? Não. E deste sempre muito bem com a tua irmã? Sim, somos irmãs e, como todos os irmãos, temos uns dias melhor, outros dias pior, mas tenho a certeza que ela está lá para mim sempre. Os irmãos nunca são iguais, não é, Fernanda?
Essa é uma recordação muito bonita. Sim. Que tu tens de ti. Tiveste alguma recordação dentro da tua infância até aos 10 anos que te tivesse marcado, que te tivesse feito algum desgosto? Ou até um pouco mais, algo que te desgostasse? Sabe que eu tenho um problema um bocadinho complicado, que é ter uma memória seletiva. Sim. Tu, se me perguntares que desgosto é que eu tive há um mês atrás ou há um ano atrás, eu não me lembro muito bem. Não me lembro os desgostos, tenho que fazer um esforço muito grande. Mas isso é ótimo. Pois é bestial. Portanto, tenho que fazer um esforço muito grande para me lembrar das coisas muito desagradáveis. Portanto, quando me perguntas assim de chofre, não, até acho que não tive assim nada de grave. Não, mas melhor então. Melhor ainda, porque se fosse mesmo grave, mesmo que a tua memória fosse seletiva, ela não conseguia apagar na totalidade. Alguma coisa surgiria. Mas essa é a outra parte espiritual que nós aqui vamos falar, que é nessa memória seletiva que nós temos que, porque o passado passou, agora o presente interessa, o futuro logo se vê, sim, depende do nosso. Só te quis falar nisso para te pegar um pouco depois. Foste muito namoradeira, Fernanda? Um bocadinho. Ai, diz-nos. Não. Não foste? Não. Não andavas lá no recreio, às escondidas? Não te esqueças que eu tenho 54 anos, portanto eu andei sempre em escolas femininas. Sim, separadas na altura. Não é? Portanto, a escola primária de meninas. Eu acho que a primeira vez que tive uma turma mista foi quando fui fazer o propedêutico no Dom Duarte. Portanto, já tinha 17 anos e depois entrei na faculdade com uma turma mista, mas nunca tinha tido. Pois. Mas então, tiveste boas recordações dos teus namorados? Tenho. Lembras-te do teu primeiro amor? Acho que não. A tua memória é assim tão seletiva? Porque lá está, não sei, acho que passou. Passou? Passou. Não te deixou recordação? Passou. Passou. As pessoas que ficam na minha vida, ficam. O pai do meu filho está na minha vida, sempre, constantemente. É um grande amigo, é um grande homem, é uma pessoa extraordinária. Portanto, está. O meu namorado atual que espero que seja o último, é uma pessoa que está na minha vida, que eu a reconheço. Agora, o que passou, não tenho assim grandes memórias. Olha, Fernanda, tu admiras alguém, tens alguma admiração por algum ser, por muitos seres, por... Tenho, claro que sim. Claro que sim. Diz-nos. Se for de uma forma, assim, dizer uma pessoa que eu gosto imenso de Meryl Streep, gosto imenso de Jack Nicholson, gosto imenso do Papa Francisco, assim. Sim. Mas as pessoas que eu admiro mesmo, são todas aquelas com que estou diariamente, são todos os meus amigos pela coragem que têm em enfrentar muitas situações. Sim. São pessoas, olha, quantas vezes vamos fazer diligências e sabemos histórias de vida que ficamos siderados e a pensar que gente extraordinária. Por falar nessas histórias de vida, Fernanda, tens casos dramáticos? Sim, claro, temos todos. Sim, tens claro. Casos dramáticos. Lembras-te de algum, apesar da tua seletividade de memória, lembras-te de algum que te marcou bastante? Marcou-me, normalmente com gente nova, marca-me bastante, porque há gente que passa imenso, que sofre imenso e que luta e eu fico espantada. Eu conheci uma miúda, 21, 22 anos, ela estava aqui a viver na casa da mãe, ela trabalhava num escritório qualquer, já não sei para onde, longe do Porto. Entretanto, a empresa foi para a insolvência e a miúda ficou sem emprego e a mãe, que estava imigrante, disse para ela vir para cá e ficar na casa dela. E a miúda veio e começou à procura de emprego. Não há emprego. E ela queria estudar. E então a miúda pôs-se. Eu nem sabia que existia. Fez um curso tipo e-learning, eu acho que é B-learning, porque ao sábado ela ia para a faculdade. A faculdade era de Leiria, ou coisa que o valha. Portanto, ela tinha que se pôr a pé às 4h30 da manhã para apanhar a caminhoneta das 6 para estar em Leiria. Durante a semana, para poder pagar as contas dela, o condomínio, aquilo tudo, ela fazia limpezas numa destas empresas. Sim. E quando eu lhe apareci, ela ficou espantadíssima, porque a mãe sempre lhe tinha dito para não se preocupar com a prestação da casa que pagava. E a miúda pagava água, luz, condomínio, isso tudo. Sim. Portanto, ela ficou
muito admirada com aquilo e aflita, o que é que vou fazer, o que é que vou fazer. E depois disse-me uma coisa extraordinária, que tinha que ver como é que podia fazer com o banco, falar então para ver se fazia um acordo, porque ela não queria de forma alguma que a mãe perdesse a casa, porque ela também ia ficar sem casa, mas não queria ser ela a comprar a casa à mãe, porque ela tinha rendimentos declarados, porque eventualmente podia prejudicar os irmãos. Ela não queria. Eu achei, como é que uma pessoa que tem 20 anos, que trabalha imenso, ela trabalhava imensas horas, que se põe a pé para ir numa caminhonete às 6 da manhã ao sábado, tem tanta preocupação com os outros. Portanto, foi uma coisa que me marcou profundamente, aquela rapariga. Um exemplo de vida muito sim, bonito. Sim, sim. Muito bonito. Achei mesmo. A miúda extraordinária. Sim, há pessoas que têm um coração do tamanho do mundo. Tem. E essas pessoas marcam-nos sempre. Eu nunca me esquecerei desta rapariga. Sim. Que conseguiu levar a dela avante e fazer o acordo, mas sempre com a casinha em nome da mãe, porque ela não quer. Portanto, é ela que paga a prestação, paga tudo. Olha, Fernanda, eu também sei. Foi aqui uma abelhinha que uma vez me disse que tu também chegaste a fazer ações de solidariedade com os sem-abrigos. Sim. Conta lá. Conta. Estive cerca de um ano na igreja do Marquês. Eles têm lá um trabalho muito bonito. O padre Ruben é uma pessoa extraordinária mesmo. E eles têm lá um apoio aos sem-abrigo que dão à noite sopa e pão e coisa. Portanto, não. E eu estive lá durante cerca de um ano. Depois que me fui fazer a licenciatura, tinha aulas à noite e deixei de ir. E muito pouco, mas alguma coisa também acompanha. Eu tenho uma amiga que é a Ana Paula, que é uma rapariga extraordinária, muito extrovertida e bestial, e que ela tem uma associação de ajuda. E eu ajudo alguma coisa, sei lá, quando ela faz qualquer evento, tento também. Mas chegaste organizar. a ir de noite aos sem-abrigo? Fui com ela uma vez. E tenho-me lembrado imenso disso, sabes? E também retiraste isso com a tua memória seletiva? Não, disso não. Uhum. Isso não. E qual foi o teu sentimento quando vais? De admiração, porque não tem nada a ver andarmos na rua e estarmos num local, porque enquanto se está na igreja eles vêm ali ter connosco, há alguma ordem. Sim. É diferente. Quando vamos para a rua estamos completamente expostos, completamente. E a ternura que a Paula e o grupo dela têm, olha, houve uma cena, chovia desalmadamente e, entretanto, eles fazem um determinado percurso e param num determinado sítio, que costumava estar lá um sem-abrigo, e lá foram, saíram do carro, foram lá, então, tudo bem, dar a sopa, mas eles vão muito conversar com a pessoa, e então, como é que está, como é que não está, e de repente, uma delas vai ao carro debaixo de chuva, traz meias, creme, álcool, ajoelha-se ali no chão, porque o homem tinha os pés encharcados e as pernas em mau estado, tira-lhe as meias, limpa-lhe, faz-lhe uma massagem com creme, calça-lhe umas meias lavadas. E eu Ficaste siderada, e tenho-me lembrado imenso disso. Ficaste chocada até? Chocada não. Chocada quer dizer, com os teus olhinhos Sim, fiquei... Que gente com umas extraordinária. gotazinhas nos olhos, sim, não foi? Sim, espantada por ela, e a dizer, sim senhora, isto sim andamos... É muito difícil termos o à vontade para estar a limpar os pés a um sem-abrigo. Ela estava. Exatamente, uma doação total. Sabes que aqui a nossa Carla Ribeiro também tem 9 anos de sem-abrigos e também faz muito disso. E realmente acho que vocês conseguem transmitir muito, conseguem dar muito e conseguem mostrar ao mundo que por vezes nós queixamos em demasia, por vezes ou quase sempre, e precisávamos de ir ver essas situações, de irmos observar como é que eles estão, o frio que passam, a chuva que eventualmente passam, os pontapés que levam, das pessoas que passam à noite, os maus tratos, tudo. Humilhação. Fernanda, estamos a entrar num campo um bocadinho mais difícil e vamos pôr aqui uma música que eu também vou oferecer
mais mexidinha, Tá bem, mais vamos lá, agradável, isso, vamos lá. porque senão entramos aqui num campo. Então Tá bem? vamos lá, a música. Fernanda, Sou eu. esta música também sei que tu gostavas dela. Eu adoro o Ney Matogrosso, vou sempre vê-lo. Lembras-te Sempre. É dos nossos tempos, Então não é? não. Dos nossos tempos. da Aquele nossa- grupo, como é que das chamava o nossas- grupo com que ele começou? Não eram os Secos e Molhados, não. Não. Não, penso que Não, não, penso não, que não. não. Mas ele realmente tinha. Que eu não me lembro o nome. O Paralamas de nosso Sucesso. António Variações Paralamas de era. Sucesso. Sim, Paralamas. Era isso. O nosso António Variações era muito parecido com o estilo, mas ele era mais exótico ainda, bastante mais exótico. Fernanda, tens um filho na universidade com quantos anos? O meu filho já acabou a licenciatura. Já? Já. E entretanto está a fazer outro curso. porque Licenciou-se precisou- em? Design e desenvolvimento de produto. Mas agora entendeu que não era essa a vocação dele e está em hotelaria. Tem hotelaria, que é muito bom também. Já te faz umas comidinhas? Sim. Já. Isto é uma pergunta que eu vou ter que te fazer, porque eu sei que o teu filho é o teu filho. O que é o teu filho? O que é o teu filho para ti, Fernanda? E É a tua realização? É o que é o teu filho? o meu filho é a minha vida. Olha, o Miguel Esteves Cardoso escreveu uma vez uma crónica em que definia ser pai. Disseste uma coisa, que o teu filho é a tua vida. É a minha vida. Sim, diz. O Miguel Esteves Cardoso definia ser pai, mãe, como abrir um poço dentro de nós que não tem fundo nem tapume. Ele escreveu esta crónica, pai, há 20 tal anos. Eu nunca mais esqueci, porque eu acho que é exatamente essa a definição. Não é? Os filhos entram dentro de nós e uma pessoa gosta tanto deles que não consegue ver onde é que começa e onde é que termina. Eu conheço pessoas que tiveram problemas graves com os filhos, não estão com os filhos, não sabem deles, alguns, Sim, sim. mas continuam a amá-los. Sim, claro. Podem não viver na mesma casa porque estão incompatibilizados por uma série de questões, ou até infelizmente por drogas ou outras dependências, o que não quer dizer que não os amem. Sim. Amam-nos muito e sofrem com eles, e aí está, eu acho que aí nenhuma memória seletiva me safa. Não há Lembras-te nada, de tudo desde bebê, sim, desde sim, pequenino. sim. Primeira vez que o vi. A grande alegria que tiveste um parto natural? Não, foi cesariana. Foi uma cesariana? Qual foi o teu sentimento quando a primeira vez que lhe deste o peito? Explica-te, Foi uma Fernanda. coisa extraordinária. Nem foi dar-lhe o peito, foi estar ali com ele, vê-lo. Foi uma sensação. Confesso que na altura foi uma sensação terrível também de responsabilidade. E agora o que é que eu faço com este embrulho? Pois. Não é? Porque estava ali. E depois é sempre um processo, porque não há manuais para ser uma mãe perfeita ou para ser um filho perfeito. Claro que não. E, portanto, é uma aprendizagem diária e erro, reconciliação, erro, chatice, reconciliação. Acho que, no fundo, acontece isso com todos os pais, não é? E ele sempre foi um filho... Para mim é o maior. Exemplar. Para mim é o maior. Exemplar, sim, claro. sim, claro. Claro. Fernanda, namora? Não, neste momento não. Atenção que a vida dele é a vida dele. Eu nesse âmbito É o livre, não, exatamente. não meto Ele, muito. como todos nós, tem o seu livre-arbítrio. Tem o seu livre-arbítrio. Fernanda, dentro do teu trabalho, tu amas o que fazes? Sabes, quando comecei por ser agente de execução, porque tinha que ser. Começaste como solicitadora, não? Sim. E fiz o primeiro curso de execução e não me inscrevi porque achei que não ia inscrever-me. E tive era 5 anos, não estou em erro, ao fim de 5 anos tinha que nos inscrever. Sim. E foi nessa altura que eu me inscrevi. E o primeiro ano foi um bocadito complicado, não era nada que eu gostasse muito. Agora não, agora tenho orgulho. Não me custa nada dizer que sou agente de execução, me agrado saber que muitas vezes as pessoas ou gozam ou mandam bocas menos simpáticas. Tem uma má impressão, sim, uma má menos ideia. simpáticas. Mas não, percebi que, como em todas as profissões, haverá bom e haverá mau, mas a grande maioria dos nossos colegas são pessoas extraordinárias.
E, portanto, eu tenho um imenso orgulho em fazer parte de uma classe Desta destas, classe. Sim, que são, trabalham sim. imenso. As pessoas nem imaginam, provavelmente, as horas que se trabalha, as horas que damos de graça aos outros, o Incontáveis. acompanhamento que fazemos muitas vezes aos executados. Portanto, eu só tenho que estar contente. Tu, se fores fazer uma conta, por exemplo, ao teu tempo, há alturas que a tua hora nem sequer equivale a €1. É porque, por causa deste respeito do escritório, essas coisas todas, mas pronto. O Mas que importa, há sempre, sim. eu Mas, perguntei-te, a minha pergunta foi: amas aquilo que fazes? sim, neste momento sim. Neste momento sim. Sentes-te realizada? Sentes-te bem? Eu nunca estou totalmente realizada. Sim. Portanto, acho que sempre que às tantas eu ainda vou fazer outra coisa qualquer. Eu às tantas vou-me licenciar em Psicologia. Eu às tantas vou viajar. Eu às tantas vou ver para Cabo Verde. Eu às tantas vou ver para os Açores. Eu não tenho a minha vida muito planeada. Eu não sei muito bem o que vai acontecer. Eu tenho que esperar que o meu filho se lance a fazer o que quer que seja e Sim. esteja por conta dele. Sim. Daí provavelmente vai aparecer outra face na minha vida. Agora, fazer o que eu não sei bem. É o tal nosso futuro que nós vamos construindo, Fernanda. Sim. E que pode surgir consoante aquilo que nós escolhermos. Não é? Também sei que tu és uma amante nítida de tudo o que seja natureza, porque se ocorrer o teu Face, eu não sei se já tive a oportunidade de te dizer, 99,9% das fotografias que lá estão versam natureza, casas antigas, adoro. Vilas. Adoro. Dá-me a entender que tu vives muito nisso, adoras, sentes-te bem, revigoras. Sabes porque até pelo silêncio, há menos gente, há menos barulho, portanto aquela poluição não é tanta, e portanto está-se numa vila, está-se relativamente bem, não é? Há alguma calma. E depois gosto das casas antigas. Se tu perderes um quarto de hora da tua vida a olhar para uma casa antiga, abandonada ou não, tu consegues imaginar milhentas histórias. Claro. Então, isso é bestial, tu estás ali, olhas para aquela Conta-nos casa. um bocadinho sobre isso, conta. É muito bom tu parares, veres uma casa antiga e depois te imaginar quem é que terá vivido ali, quantas paixões ali terão nascido, vivido e morrido. Quem era? Ficou viúvo, tinha filhos, não tinha. E depois, será que se apaixonou pelo tio da prima? Sei lá, uma coisa qualquer. Eu sou capaz de estar ali e imaginar uma história, um enredo. Numa casa que já tem 300, 400 anos, e podem ter lá ninguém. Quantas pessoas passaram por lá? Eu sou capaz de imaginar aquilo tudo. É isso que eu acho fantástico nestas casas antigas. E tu consegues fazer essa imaginação fértil? Claro, fico ali quietinha a imaginar. Então, desculpa, mas eu tenho razão. Tu bem podias escrever um livro. Não, eu imagino para mim. Agora, depois não tenho o vocabulário nem a ciência mas de imaginares para escrever. Desculpa interromper-te, mas de imaginares para ti, até pegares no papel e escrever, tu escreves. É mais complicado. Mas gostas muito dessa situação, porque imenso. realmente tu constantemente estás a postar fotografias nas tuas Além de viagens. Portugal é lindo. Eu acho que é o país mais bonito do mundo. É uma maravilha, e é isso que eu acho. Nós também ainda não percebemos muito bem. Vamos lá para fora e ficamos maravilhados com tudo aquilo que vemos no estrangeiro e temos aqui coisas espantosas. Mas o curioso é que vamos lá para fora admirar os outros e não admiramos o que é nosso, porque não o conhecemos. Pois. Não o conhecemos. E nós somos uma das maiores belezas do mundo, temos situações dessas, e os nossos turistas que nos visitam dizem que nós somos um país encantador. E somos. Mas nós, por vezes, esquecemos disso Pois e vamos procurar os resorts lá abandonados, que não têm nada para se ver a não ser água para a gente tomar e artificiais. praia. E artificiais. Muito artificiais. E que tu não podes sair dali porque é perigoso. Pois. Pronto. E enquanto tens um Portugal inteiro verde para correr e para percorrer, que é uma maravilha. E seguro. Isto é um país seguro. E até a nossa cidade está um espetáculo. Graças a Deus. Acho que o Porto tem melhorado muito. Sim, muito, o Porto é? e Matosinhos. Eu acho que quer uma autarquia, quer outra, têm feito coisas extraordinárias. Isso é muito bom. Gostas então de viajar? Gosto de viajar. Acho bom. Acho muito bom. Tenho pena de não viajar mais, que não faço porque não tenho nem tempo nem dinheiro, mas gosto. E, portanto, aproveito, no fundo, estas diligências para fora para ir vendo alguma coisa. Gostas de praia?
gosto imenso de praia, sem ninguém. Aquela praia barulhenta no verão em que está muita gente, isso prefiro ficar na esplanada. Agora, a praia no inverno é que não há ninguém. Gosto imenso de Porto Santo, porque aí está, vou para Porto Santo, ponho-me a pé muito cedo e vou passear sozinha na praia quando não há ninguém. Gostas da sensação de molhar os pés Gosto. no bater das ondas? Gosto. É maravilhoso, não é? É. Uhum. E então não gostas de estar ao sol exposta? Não. Nunca foi Nunca algo gostei que te muito. atraísse? Não. E numa praia, admiras aquelas praias que têm rochas? Gostas de ver? Gostas de ir para cima das rochas? Gosto imenso. Quando era miúda adorava ir apanhar mexilhões e lapas, achava aquilo o máximo. Porque isto é uma atividade mais ou menos solitária e, portanto, são bocados que se aproveita para estar um bocadinho connosco, que é sempre um bocado difícil, porque há sempre o ruído, ou o telemóvel que toca, ou alguém que nos chama, ou o filho que diz alguma coisa. Há sempre alguém que interrompe o curso dos pensamentos. Portanto, estar um bocadinho sozinho é bom. Já na altura eu achava que ir apanhar mexilhões e lapas era bom porque sou eu e as rochas. Dás muito valor aos teus pensamentos, Fernanda? Eu não que acho que pense, não é isso. Gosto de estar comigo. Sim. Gosto muito de estar comigo. Mas gostas de pensar? Gosto às vezes disparados, mas penso. Pronto, mas não és aquele tipo de pessoa que gosta de um líder e tu vais atrás do líder por tudo o que ele disser? Tenho muita dificuldade com isso. Exatamente. Muita dificuldade. Sem tu pensares primeiro. Sim. Tenho muita dificuldade em seguir cegamente qualquer pessoa, qualquer preceito. Não te levavam nesse aspecto? Acho que não. Primeiro tinhas que interiorizar, tinhas que pensar, sim. Tens razão ou não tens razão, e mesmo assim a multidão, não és de multidões, tu? Não sou de multidões. A não ser o Coliseu. Sim, isso vou, mas aí estás a ver, vou ao Coliseu, adoro ir aos concertos no Coliseu, acho bestial, mas não me apanhas no São João, por exemplo. Não vou. Também não. Não vou. É muita gente, não vou. Nem me apanhas nestes concertos que há na Baixa, apesar de achar giríssimo e de achar também muito bom tudo o que fazem atualmente, também não vou, porque é muita gente. Fernanda, nós são 22h23, estamos quase no fim do nosso programa, isto passou a correr, como vês, as coisas são assim, passou. Foi muito bom, muito obrigada. Ainda bem que vim, estou muito contente. Mas ainda não acabámos. Olha, tu quando eras pequenina ou não pequenina, alguma vez tu já pegaste num mal me quer? Sim. Brincaste com o mal me quer? Claro, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É? Muito obrigada. Pois é, Fernanda, mais uma música que eu te ofereci. É verdade. Ofereci 3 músicas, mas não fui só eu, foi a rádio e foram todos os nossos ouvintes. Muito obrigada a todos. Exato. Eu sou Augusto Monteiro, o nosso programa chama-se Gosto de Mim. A parte da entrevista foi Saber de Ti. Estamos na Rádio Matosinhos Online para todo o mundo. Fernanda, eu tenho a impressão, eu esqueci-me na altura de referir, que além de estarmos a ser ouvidos por muita gente, por muitos imigrantes, há de certeza absoluta alguns brasileiros que estão hoje connosco a ouvir-nos, de certeza absoluta. Sim. Que nós tivemos esse feedback. Fernanda, eu quero muito agradecer-te. Eu que agradeço. Eu estou com 3 músicas e tudo. Não, o facto de teres realmente estar aqui, de teres estado, de teres sido excelente, de nos teres mostrado um pouco de ti, porque as pessoas conhecem-te do Face, conhecem-te superficialmente das tuas crónicas, mas estavam desejosas de te ouvir falar, desejosas de sentir o teu coração, desejosas de poder saber quem era a Fernanda Gomes. E por falar no teu coração, por falar na beleza, que tu és uma senhora de bom coração, o que é que o teu coração nos diz hoje, Fernanda? Para terminarmos o programa, o que é que ele nos diz a nós, a ti, a todos os nossos ouvintes? Que é bom viver. É bom viver. Muito. É bom amar. É muito bom. Fernanda, foi excelente. Foi muito bom. Mesmo muito bom. Muito obrigada por mim também, a sério. Adorei. Muito obrigada pelo teu convite e da rádio. Muito obrigada. Por amor de Deus.
Até uma próxima. Até à próxima. Tá. Beijinhos. Obrigado, Tá. Fernanda. Beijinhos. Tchau. Obrigado. E foi assim o nosso programa. Terminou com a Fernanda Gomes. Terminou em beleza. Se começou bem, vocês, os nossos ouvintes, diluam, mas que terminou bem, terminou. Isso eu sei, porque com a Fernanda Gomes terminou bem. Muito obrigado por estarem desse lado. Nós vamos terminar e vamos relembrar que podem contactar-me então pelo Gosto de Mim Rádio Matosinhos Online, na parte do Face, o programa da rádio, dizer-me o que pretendem, o que querem, se gostaram, se não gostaram, ralharem comigo, zangarem-se, não faz mal, digam alguma coisa para nós continuarmos depois no próximo as nossas conversas. Como viram, a Fernanda disse aqui uma coisa que veio-nos dar razão à nossa primeira parte, quando ela disse que quando se deitava à noite com o travesseiro doía muito aqueles exames de consciência. Pois dói. E é isso que nós temos que fazer. Vai-nos doer muito mudar muitas coisas, tirarmos muitas coisas de nós, mas vamos conseguir. Não vamos, Fernanda? Sim, claro. Tu vais ser adepta também, tu vais ser fiel ouvinte dos nossos programas. Vou, pois. E nós vamos todos conseguir. Um dia fazemos uma festa. Com todas estas músicas. Com todas estas músicas. E dançamos. Claro, e dançamos, como é evidente. Obrigado, Okay. Fernanda Gomes. Obrigada. É um prazer, foi um prazer. Obrigada, enorme. fica bem, muito obrigada. Obrigado, com licença.